Bom, para começar o trabalho, a gente escolheu realmente Acaraú e a gente escolheu realmente um problema existente em Acaraú, já que uma das nossas participantes da equipe é de Acaraú, ela viu esse problema e a gente vai tentar fazer uma política pública que adentre esse problema, né? Que resolva esse problema ou ajude a melhorar e causar algum impacto. A minha equipe é o Marcos Paulo, a Vitória Regla e a Maria Clara, e eu, que sou o Wesley. Então, e a gente usou o material da disciplina, que fala sobre a criação de uma política pública, e a gente dividiu em partes, no caso. E eu fiquei com a parte da introdução, que é a preparação da decisão política, e a agenda setting. Enfim, a pauta que a gente escolheu foi a iluminação pública em Acaraú. A gente já sabe que a iluminação pública é um direito básico, e a partir do momento que ela é um direito básico, a gente sabe que ela é de viés governamental, no caso. Mesmo sendo de viés governamental e sendo um direito básico, ainda é um problema. Então a gente já começa a pensar em como coisas básicas ainda são problemas dentro do recorrer de uma cidade. Eu não vou me adentrar muito à pauta, porque as próximas pessoas vão trazer a problemática e adentrar a problemática. Então, fica evidente, então, que a iluminação pública é um problema social de Acaraú, é uma questão social de Acaraú, e aí fica evidente também que a população ela sofre com esse problema. Isso vai ser tratado mais à frente no desenvolver dessa política pública, e que o governo deve agir diretamente, sendo o único vetor de melhoria, já que a política pública é realmente, a iluminação pública é realmente voltada ao governo. Visto que muitas vezes a iluminação pública, no caso, na maioria das vezes, ela não chega nos lugares com precariedade, nos lugares mais pobres, e a iluminação pública está presente nos lugares que tem mais o turismo e essas coisas, no caso no centro e etc. E mesmo assim, dentro da cidade de Acaraú, mesmo em lugares assim, ainda está faltando iluminação pública. Então, a política pública vai levar em consideração todos esses pontos. E a partir de então, ela se torna uma política pública, e a gente vai começar a agenda setting. Bom, a ideia da agenda setting é implantar projetos de iluminação pública no interior, e implantar projetos de iluminação pública nos lugares emergentes na zona urbana. Então a gente vai abranger esses dois locais de início para melhorar o problema dentro desses locais, e também fazer uma pesquisa sobre o interesse das pessoas desses lugares para implementar novas políticas, as necessidades deles e no caso, juntar essas necessidades para criar novas políticas públicas para ajudar nesses lugares. Olá, eu sou a Vitória e estou aqui para dar continuidade à nossa política pública escolhida, né? Que é a iluminação pública. E eu estou aqui para falar sobre a formulação, que é a realização do diagnóstico, uma solução para o projeto. E assim, é um assunto muito questionado, quente, né? Que muitas pessoas têm o que falar, têm o que pedir. E temos um déficit muito grande, né? Tanto pessoas que são da cidade, como de distrito, interiores, né? Zona rural. Como é em meu caso, sou de Camusim, mas por conta de estudar no IF de Acaraú, eu resido no interiorzinho, no distrito de Acaraú, né? E lá nós temos essa queixa muito forte de falta de energia, de falta de assistência, de passar dias sem energia. E por isso, tanto eu como várias outras pessoas sofrem com essa queixa. Eu decidi falar um pouquinho aqui para vocês sobre
maneiras sugestivas de melhorar essa questão de iluminação pública na nossa cidade, né? E eu escolhi 6 maneiras, né, que possam vir a ajudar, a contribuir com isso. A primeira delas é aprimorar a gestão da iluminação pública, pontos de luz. Ver qual é a necessidade, onde tem mais necessidade de uma iluminação pública, de mais postes, né? Se é por exemplo, se é uma avenida ou se é uma viela. Não que a viela não seja importante, é sim, lá reside pessoas. Mas é claro que uma avenida tem uma prioridade maior por ter um fluxo maior de pessoas, né? E a falta de uma iluminação pode acarretar em diversas coisas, inclusive acidentes de trânsito, né? Então, a primeira sugestão é essa. A segunda é o aperfeiçoamento, a gestão de produtividade da equipe, né? Porque de nada adianta ter uma ótima distribuição de ponto de iluminação se não tiver um funcionamento de forma satisfatória, ou seja, luzes queimadas, postes quebrados, enfim. Por isso, o município deve contar com os serviços de uma excelente equipe de assistência. Vale muito a pena investir em um treinamento do pessoal na contratação de funcionários competentes, comprometidos. Deste modo, as luzes têm que ser trocadas frequentemente, em tempo hábil, né? Como consequência, haverá um contato mais próximo com o cidadão, a pessoa que trabalha, o funcionário, com o cidadão, né? Que poderá relatar o trabalho do campo, algum problema, né? A terceira sugestão é adotar o monitoramento efetivo da iluminação pública. Por quê? Quem nunca viu, é até injusto, alguns lugares com tão pouca assistência, até zero, né? Até zero iluminação, e outros desperdiçando, como quem nunca viu, né? Uma luz, um poste ali numa rua, ligado à luz do dia, sem apagar, né? Um gasto desnecessário. Então é isso. Não é incomum encontrar em alguns postos acesos, o que significa desperdício. A quarta maneira, que é de sugestão, seria desenvolver mais canais de comunicação com a população. Eu acredito muito que é indispensável uma interação, uma comunicação, né? Uma forma de prefeitura online, onde os cidadãos pudessem reivindicar, pedir, dizer o que estava acontecendo no local, né? Se era um poste queimado, se era luzes acesas no dia que precisam ser desligadas, se é um acidente que acontece muito de derrubar um poste, enfim, de mandar uma localização do problema, de mandar foto, enfim, essa troca de informações, né? Ter uma assistência maior, porque a gente sabe que a gente não tem isso. É uma precariedade muito grande nesse sentido, então eu acho indispensável. E a quinta contém com a cooperação do setor privado para ajudar na infraestrutura pública. Acho muito importante, porque é um serviço eficaz que estimula a velocidade, né, muito grande na resolução de problemas, de melhoria, enfim. E a sexta, e não menos importante, é adotar sistemas sustentáveis de energia, né? Fatores que não causem o que causou em uma das maneiras citadas, que é o desperdício, né? Então, hoje já existem formas sustentáveis que pode-se ter placas, né? Placas solares que captam a luz solar para justamente ligar de forma automática, na ausência de luz solar, automaticamente ligar esse poste, ter essa iluminação, né? Sem precisar de desperdício nenhum, sem precisar desses fatores que eu citei antes. Então eu confio muito que propostas como essas 6 propostas, poderiam sim melhorar a vida de muitas pessoas que sofrem com essa falta de assistência,
com essa queixa dessa iluminação pública, né, que ainda é um problema tão eminente. Então, acredito sim que possa melhorar, eu confio nisso. Bom, dando continuidade ao nosso trabalho de política, eu vou continuar apresentando o nosso projeto de lei de iluminação pública para o município de Acaraú. Bom, sabendo que a iluminação pública é fundamental para a qualidade de vida, é também um meio de cidadania que permite aos residentes usufruir plenamente dos espaços públicos noturnos. Além de estar diretamente relacionada à segurança pública, a iluminação pública também pode prevenir crimes, embelezar áreas urbanas, destacar e valorizar monumentos, edificações e paisagens, orientar rotas e aproveitar melhor as áreas de lazer. A melhoria da qualidade do sistema de iluminação pública traduz-se numa melhor imagem da cidade, propicia ao turismo, comércio e animação noturna, e expande a cultura do consumo eficiente e razoável da energia elétrica, contribuindo assim para o desenvolvimento social e impacto econômico na população. A elaboração de projeto, a implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de iluminação pública são de responsabilidade do ente municipal. Assim, a atividade é de competência das prefeituras, mas pode ser executada por outros agentes, como no caso da contratação de empresas especializadas, desde que o ente considere que esta alternativa seja mais viável. Desta forma, as prefeituras possuem 3 opções. A primeira, assumir a execução da tarefa. A segunda seria terceirizar de forma direta por meio de processo licitatório. E a terceira seria constituir consórcios no qual os municípios se unem para criar apenas um órgão ou contratar uma empresa terceirizada para gerir e realizar todos os serviços destes, reduzindo a conta que será dividida entre todos. Porém, diferentemente do que ocorre em outras políticas públicas, como saúde e educação, em que há participação da população em conselhos e fóruns participativos, não há atuação de representantes da sociedade civil no processo decisório referente a essa política. Embora a iluminação pública seja de caráter essencial para a sociedade, na medida em que inibe a criminalidade, aumenta a segurança dos transeuntes e que torna as cidades mais bonitas e agradáveis, a forma de implementação dessa centralização denota pouca preocupação do governo central com a continuidade e qualidade na prestação desses serviços públicos, tendo em vista as dificuldades que enfrentam diversos municípios brasileiros. Vamos dar continuidade, agora ao trabalho de políticas públicas, e eu fiquei com a parte de monitoramento e avaliação. Bom, a avaliação da política públicas ela é parte integrante de uma estrutura de decisão baseada em evidências. Uma das boas práticas da governança do setor público. A avaliação de políticas públicas ela é executada com um processo sistemático, integrado e institucionalizado, e tem como premissa básica verificar a eficácia dos recursos públicos e, quando necessário, identificar possibilidades de aperfeiçoamento da ação estatal com vista à melhoria dos processos, dos resultados e da gestão. Podemos destacar as seguintes diretrizes de governanças públicas relacionadas ao processo de monitoração e avaliação de políticas públicas. Monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os resultados das políticas e das ações prioritárias para assegurar que as diretrizes estratégicas sejam observadas. Além disso, podemos avaliar as propostas de criação, expansão ou aperfeiçoamento de políticas públicas e de concessão de incentivos fiscais e aferir sempre que possível seus custos e benefícios. Além disso, também temos
o terceiro ponto, né, que é manter o processo decisório orientado pela evidência, pela conformidade legal e pela qualidade regulatória, pela desburocratização e pelo apoio à participação da sociedade.